Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Você que está chegando no nosso canal, eu convido você a se inscrever aqui, deixar o like também no nosso vídeo e ligar o sino para receber as notificações de mais vídeos. A gente está produzindo sempre coisa nova, toda semana pelo menos 3 vídeos e mais conteúdo escrito no nosso site. Convido você a dar uma olhada lá no nosso site também. O endereço é www.porque.com.br. E hoje eu vou falar de deflação, um nome meio feio, né? Mas na semana passada saiu o dado da inflação no Brasil, o dado do IPCA. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o principal índice de inflação no Brasil. É o índice que o Banco Central olha nas suas decisões de o que fazer com a Selic, com a taxa de juros básica da economia, para tentar controlar a inflação, né? E aí veio um número bem negativo, número de menos 0,67%. Tá? Que isso quer dizer? Quer dizer que os preços caíram em média no mês de julho em 0,67%. Tá? Isso é uma deflação. Por que é uma deflação? Porque é uma inflação negativa, uma queda na média dos preços da economia. Tá? Isso é um problema? Isso é bom? Em primeiro lugar, fala assim, pode ser uma coisa boa, né? O Brasil está com inflação alta, o número de deflação ele ajuda um pouco a controlar. Será que a gente se livrou do problema da inflação alta? Só que outras pessoas podem falar assim, deflação muitas vezes é associado com a economia indo mal. Tá? Pode ser um sinal que a economia está capengando. Então, se você olhar em grandes crises, por exemplo, na Grande Depressão, lá na década de 20, no final da década de 20, começo da década de 30, nos Estados Unidos, que também espalhou pelo mundo inteiro. Na crise de 2007, 2008, aquela crise financeira, que também se originou ali nos Estados Unidos, mas espalhou no mundo inteiro. Tá? E durante a pandemia, foi um momento de contração muito grande da economia, você observou deflação. Tá? Então, será que esse número é um sinal que a economia brasileira está indo muito mal? Tá? Então, eu falei com vocês 2 cenários. Um cenário muito bom, é controlar a inflação, e um cenário muito ruim, que é um sinal de que a economia está indo muito mal. Nenhum nem outro. Tá? O que tem que fazer? Tem que olhar o dado com cuidado. Tá? Então, primeiro eu vou explicar com mais detalhe o que é esse índice de inflação, né, que é o IPCA, e depois a gente vai olhar mais o que está acontecendo no dado. Tá? Porque nenhum nem outro das duas explicações que eu passei aqui para vocês. Bom, o IPCA é o índice de inflação ao consumidor. Tá? E o que é o índice de inflação? É uma média das variações de preços. Como ele é o índice ao consumidor, ele engloba itens que os consumidores normalmente compram. E o foco do IPCA são consumidores entre 1 e 40 salários mínimos vivendo nas principais regiões metropolitanas brasileiras. Tá? E aí você tem tudo lá, uma quantidade enorme de itens lá no índice que o IBGE faz as tomadas de preço, né, junto aos vendedores. E ali tem gasolina, ali tem televisão, ingresso de cinema, tem comida, tem roupa, tem um monte de coisas que os consumidores normalmente compram. Tá? E aí o IBGE vai lá e faz as tomadas de preço junto aos vendedores desses produtos e serviços. E aí tira uma média dessa variação de preço. Só que não é uma média simples, é o que a gente chama de média ponderada. O que é uma média ponderada? Alguns itens têm mais peso, eles são mais importantes no cômputo da média. Tá? Então itens que pesam, em particular itens que pesam bastante no orçamento dos consumidores, eles tendem a ter peso maior no índice de inflação. Então o que aconteceu no mês de julho? Tá? No mês de julho teve 2 itens super importantes que tiveram quedas brutais de preço. Que é combustível, e super importantes no orçamento dos consumidores, que é combustível e energia. Tá? O que aconteceu recentemente? Teve um corte de impostos nesses itens. E esse corte de impostos está se refletindo nos preços ao consumidor. Tá? Então, esses itens, como eles são muito pesados, a média tem essa característica. Tá? A média ela é afetada por valores extremos. Então, teve uma queda muito grande, são valores bem extremos. Isso ajudou a puxar os preços para baixo, a média dos preços para baixo. Sabia não? Então apareceu um número super negativo por causa disso. Então, assim, será que a gente se livrou do problema da inflação? Não, a inflação continua alta, apesar desse número negativo, tá? E como é que a gente vê que ela continua um problema ainda? A gente olha
a gente destrincha um pouco o que aconteceu no índice, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar o índice ele tem os grandes grupos, tá? Ele é dividido em grandes grupos, 9 grandes grupos. Então o primeiro é alimentação e bebida, o segundo é habitação, depois vem artigos de residência, vestuário, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação, tá? A gente pode olhar dentro de cada um desses itens, desses grandes grupos e ver o que aconteceu, tá? Onde está tendo a variação negativa de preço? É só em 2 deles. Em todos os outros você não observa essa variação negativa. E quais são esses 2? Habitação, tá? E transportes. Esses são os dois grupos que estão tendo queda média de preços. Os outros têm todos variação positiva ou quase zero. Então, assim, ainda a gente vê variação positiva de preço espalhada como índice. As quedas só estão concentradas em 2 lugares. Tá? Por que habitação e transportes? É justamente onde está energia, que é habitação, e é justamente onde está combustíveis, que é transportes. Tá? Então dá para ver a importância desses itens. Tá? No resto do índice, a gente continua vendo aumento de preço em geral. Tá? 2 outras coisas que dá para olhar. Tá? Tem uma estatística que o Banco Central calcula, que são os núcleos da inflação. Tá? O que são os núcleos da inflação? É o índice de inflação, só que tirando as variações muito grandes para cima ou para baixo. Tá? Isso aí ajuda você a expurgar esses efeitos dessas variações extremas que eu disse para vocês, que mexe com a média. Tá? Quando você tira essas variações extremas, o índice continua positivo. Tá? Então o que isso significa? Significa que tem variação positiva de preço, tem bastante variação positiva de preço no índice. Muitos itens estão aumentando de preço ainda. Tá? Outra estatística que é interessante olhar, o tal do índice de difusão. Tá? O que é o índice de difusão? Pega os itens que compõem o índice de inflação e vê a fração deles que está aumentando. Tá? A fração deles que está aumentando está acima de 60%. Então, ainda que a média esteja caindo, a maioria dos itens estão subindo de preço. Então, a gente ainda tem inflação espalhada no índice como um todo. Tá? Quando a gente olha para a inflação ou para a deflação, normalmente está falando de processos que estão contaminados no índice como um todo. Tá? Por isso que é importante olhar, destrinchar os números. Tá? Porque o índice de inflação ele é afetado por esses valores extremos. Então, ainda que a gente veja um valor negativo, a gente vê um processo inflacionário bem claro ainda no índice como um todo. Tá? Então, a gente se livrou da inflação? Não, tá? Não se livrou da inflação. A inflação vai continuar alta, ela continua alta e o índice continua pressionado. O próprio Banco Central, já sabendo que ia ter essa queda de imposto, ele ainda assim está sinalizando nos seus comunicados que continua preocupado com a inflação. Tá? Porque várias das outras coisas que estão puxando a inflação para cima, a inflação no mundo, o cenário fiscal das contas públicas brasileiras ruim para o futuro, não sumiu. Tá? Isso vai continuar pressionando a inflação. E essa queda de imposto, ela tende a ser temporária, né? O efeito dela na taxa de inflação. Porque se você diminuir o imposto, você vai ter uma queda de preço hoje, que deve se refletir nos próximos meses ainda um pouco, tá? Mas não é uma coisa que vai ficar puxando os preços para baixo para sempre, a não ser que você continue fazendo corte de imposto, que não é o caso. Tá? Então é uma coisa que a gente fala em economia que vai ter um efeito de nível. Tá? O efeito na taxa de variação, ele tende a ser curto. Tá? Ele vai acontecer nesse mês e em alguns próximos meses aí no futuro. Mas os outros fatores que estão puxando a inflação para cima, eles ainda estão subsistindo. Tá? Então não quer dizer que a gente se livrou da inflação. Tá? O próprio Banco Central está sinalizando no seu último comunicado do Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária que tomou a decisão recente sobre a taxa Selic, que subiu mais uma vez a taxa Selic, que ainda está bastante preocupado. E olhando para o futuro, olhando para esse ano, 2022, ainda está meio que jogando a toalha, não, completamente jogando a toalha já. Tá? Já reconhecendo que não vai cumprir a meta de inflação esse ano, que a inflação, no intervalo de 12 meses, ela está na casa dos 10, ela deve perder um pouco de fôlego aí, mas deve fechar o ano na casa dos 7. Tá? Então não vai cumprir a meta de inflação de novo nesse ano, e a meta de inflação no ano que vem ela ainda está
ainda está sob risco, como a gente falou na semana passada aqui, né? Porque esse corte de imposto, como ele é temporário, a tendência é que ele seja devolvido no ano que vem. Sendo devolvido no ano que vem, você pressiona a inflação no ano que vem. Se ela já está batendo ali na trave da meta de inflação no ano que vem, deve tornar o problema ainda mais complicado, tá? Então, não só a meta de inflação desse ano não vai ser cumprida, mas essa mudança de imposto que deve ameaçar a meta de inflação no ano que vem, tá? Mas e a outra coisa que eu falei assim, é sinal de recessão? Não, também não. Porque, primeiro, se fosse um sinal de recessão, a economia deveria estar esfriando uma queda geral de preços no índice como um todo. Tá? Queda de demanda por parte das empresas, por parte das famílias, isso brutal, né? Pressionando os preços em geral no índice para baixo. Como eu disse, não é o que está acontecendo. Tá? Em geral, os preços estão subindo. É que tem 2 itens super importantes que estão puxando a média para baixo. E, além disso, os sinais da economia brasileira, em termos de crescimento, de atividade, pelo menos no curto prazo, eles não são ruins. Tá? O mercado de trabalho, por exemplo, os últimos números do mercado de trabalho estão revelando quedas consistentes na taxa de desemprego, ainda que ela continue alta. Tá? Então, a hora que a gente olha para outros números, não tem nenhum sinal de recessão. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tá? E sinal que a inflação está sob controle? Não, ela ainda é um problema. Tá? Sinal que a economia está degringolando, indo para uma recessão brutal? Também não. O que aconteceu foi a queda de imposto, puxou o preço de 2 itens super importantes do índice para baixo e puxou o índice inteiro para baixo. E é uma coisa que não deve ficar puxando o índice para baixo durante períodos muito longos de tempo. Agora eu estou aliviado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço.